programa IBTV, no quadro Direito e Justiça, eu recebo a doutora Andréia Alves de Jesus Prado. Ela, que é diretora da Alves Prado Advocacia. Muito obrigada pela presença. Fundadora, né, do escritório, Isso, titular Julie. do escritório. Muito obrigada, Julie, pelo convite. Eu agradeço a TV Caras e também a revista internacional Business pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesta tarde com vocês. Doutora, qual a história por trás do escritório? Fala um pouquinho para nós. Muito interessante, Julie, essa pergunta que você me faz nesse momento. Por quê? Como que foi a nossa história? Como foi que ocorreu a construção do nosso empreendedorismo ou mesmo do nosso escritório de advocacia? Eu digo para você que foi muita determinação, muita força, muito estudo e capacitação constante. Eu digo para os meus alunos do curso de Direito que a preocupação do advogado sempre é desenvolver o munus público, ou seja, o advogado se preocupar não só com a contraprestação da sua atividade, mas se preocupar em si com a sociedade, com o desenvolvimento da sua atividade, o que você contribui para o outro. E a construção dessa história da advocacia e nosso escritório Alves Prado, nós prezamos sempre nesse intuito. Eu tenho um exemplo base que são meus pais. Sempre me instruíram com muita determinação e amor em tudo que eu fizer. E nós sempre aplicamos nesse instituto. E, doutora, a sua experiência como mentora de advogados, que isso é muito importante nós falarmos, né? E também sobre o seu e-book. Sensacional, Julie, porque o meu e-book Mentorias e Negócios, bem como a nossa mentoria para advogados, é a nossa história de experiência. É a nossa experiência com o desenvolvimento da advocacia ao longo do tempo. Por quê? Eu realizei lá no meu escritório de advocacia uma gestão sozinha. Sozinha eu fiz a gestão do meu escritório, quanto à administração, precificação de honorários, entre outros quesitos. E o que é o ponto crucial para nós é o quê? Ajudar outros profissionais a terem o mesmo êxito. Claro. Não só o jovem advogado que começou agora na carreira e precisa de um norte, mas também aqueles colegas que advogam há muito tempo, já têm experiência, mas não conseguem gerir sozinho o seu escritório. Então é sensacional. E, doutora, qual o diferencial do escritório hoje do Alves Prado em relação, em comparação, né, com outros escritórios do mesmo setor, e qual a área do direito que vocês atuam? Nós atuamos na área civilista, nós somos civilistas, nós atuamos também no direito empresarial e de negócios. E a nossa preocupação no diferencial sempre foi resolver o problema do cliente. No sentido de quê? De você dar uma opção a mais do que a judicialização. Claro. Ou seja, o novo CPC de 2015, ele traz no intuito o desenvolvimento das ferramentas consensual de conflitos. Então, lá no nosso escritório, nós prezamos pela utilização dos métodos de resolução de conflito. Nós nos preocupamos em realizar a escuta ativa, não só do nosso patrocinado, do nosso cliente, mas com a parte adversa, para que a lide seja resolvida de uma forma mais simples. Rápida. Mesmo que complexa, Julie, mesmo que complexa, nós damos essa opção. Claro. Mas caso não seja resolvida a demanda, o conflito posto naquele momento, nós provocamos a judicialização, mas também uma judicialização da advocacia humanizada. Com certeza, porque aí você está visando em resolver logo esse conflito que muitas vezes para o cliente ele é mais oneroso, o tempo, né, a demanda, Julie, a máquina judiciária, a lentidão, enfim. Verdade. Bom, doutora, quais são as perspectivas da Alves para o futuro do jurídico, né? As nossas perspectivas nesse sentido, Julie, diz respeito aos aspectos tecnológicos, porque hoje não só na advocacia, mas também em qualquer outro ramo profissional e de negócios, nós desenvolvemos atividades remotas. E essas atividades remotas, como perspectiva na advocacia e no jurídico do Brasil, é na implantação de aparelhos tecnológicos dentro do escritório de advocacia, bem como aquela acessibilidade ao cliente. Ou seja, para realizar uma audiência, uma reunião, você dá uma opção ao cliente.
venha ao nosso escritório realizar, ou nós podemos ir até você. Ou também instruir o cliente de utilizar o conforto do seu lar ou do seu negócio, da sua empresa, para realizar uma audiência, uma reunião, instruir da melhor forma, para que não tenha dificuldades naquele aspecto tecnológico. Hoje, nós observamos no jurídico que nós realizamos uma audiência, por exemplo, no nosso escritório. Realizamos uma audiência aqui no Brasil, mas o cliente está nos Estados Unidos. Você manda um link, instrui ele para entrar naquele link, consta a respeito das dificuldades que pode ter e dá a solução. Você entra no aplicativo, você entra de uma forma adequada e o cliente está nos Estados Unidos e participa de uma audiência. Claro. Anteriormente não tinha essa opção, Julie. Isso foi depois da pandemia que foi desenvolvido de uma forma mais concreta. E nós sempre fizemos isso no sentido de dar essa acessibilidade. Que antes de tudo, sobretudo, você se preocupa com o cliente a respeito do acesso à justiça. Nada pode dificultar que o cliente tenha acesso à justiça. Que isso é o principal. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Fica o convite para voltar mais vezes. Voltarei, Julie. Tá? E parabéns pelo trabalho, pela essa história e trajetória de sucesso da Alves. Muito obrigada. Alves Prado. Muito obrigada. Obrigada a todos.